Bom, deixa eu fazer uma reflexão com vocês. Eu preciso que você abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. O verso é o primeiro. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, verso 1. Amém? Isso. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. O enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Eu quero mostrar a vocês hoje a trajetória de Davi. Eu acredito que a maioria de nós conhecemos bem a história deles. Talvez não todos, mas eu acredito que boa parte conhece a história dele enfrentando um gigante, se tornando um herói em meio à nação de Israel. Mas, quando nós vamos olhar um pouquinho mais de perto, talvez tenha passado despercebido algumas coisas que eu acho que vale a pena observarmos. O rei no momento era Saul, o primeiro rei de Israel. Havia uma transição do período dos juízes e havia transicionado para uma monarquia. Israel nunca tinha provado, e ninguém sabia em Israel, a não ser com exemplos estrangeiros, o que era ser um monarca, como ele deveria se comportar, como uma monarquia ia sobreviver, como seriam os seus impostos. Observando a vida das nações vizinhas, Israel começa a se interessar por também ter um rei. E foi pautado nesse ambiente que Deus instrui Saul a ungir, ou instrui Samuel a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Me parece que não foi um início tão bom assim. Ele não sabia como era ser rei, como se comportar como rei. Havia uma série de restrições no que diz respeito a Saul. Talvez por isso a promessa estava sobre Judá e acabou aparentemente se cumprindo em Benjamim. Porque a promessa é que um rei se levantaria, é verdade, ela existia, mas seria da tribo de Judá. E quando Benjamim, ou seja, a tribo de Benjamim acaba vendo um rei vindo dela, parecia alguma coisa muito confusa. Então nós vamos começar a dar uma olhadinha nessa história, porque Deus vai conversar com o mesmo Samuel nas montanhas de Ramá e repreendê-lo e dizer: até quando você vai se compadecer? Até quando você vai ter dó de Saul? Eu não quero Saul mais como rei. Eu já elegi um novo rei para meu povo. E ele vai sair da casa de Jessé, o belemita, Belém de Judá. E eu vou fazer dele um novo rei. Vá para lá, porque lá eu vou te direcionar. Samuel diz algo no verso 2, bem interessante. Coloca para nós, por favor. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso
e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Preste atenção. Davi está envolto numa trama elaborada por Deus. Davi não sabe nada do que está acontecendo. Deus está decidindo o futuro deste rapaz com seu profeta, com seu juiz. Deus chama e diz: Samuel, eu vou colocar um novo rei, e ele não vai ser de uma descendência de sangue, não, eu vou mudar. Vai à casa de Jessé e lá eu vou te direcionar, mas isso precisa ser extremamente sigiloso. O próprio Samuel disse: olha, se a informação vazar de que eu estou indo na casa de alguém para ungir esse alguém como rei, inevitavelmente o rei vai mandar me matar para que isso não aconteça. E Deus disse: então faça o seguinte, não fale para ninguém. Vamos fazer um sacrifício, e durante a cerimônia do sacrifício você unge o filho que eu lhe orientar, e depois vai embora, porque não tem nada a ver com você, Samuel, é comigo. Eu quero mostrar hoje a você e também a mim, porque hoje para mim foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Só Deus sabe como é que eu estou aqui para pregar. Mas eu tenho aprendido que a força para enfrentar ambientes desafiadores está no anonimato. Está naquilo que vivemos com Deus no secreto, no escondido. Naquilo que nós fazemos nos bastidores, nas madrugadas, nas orações, nas lágrimas, nas adversidades, nos problemas, nas crises. Naquele ambiente onde não tem esposa, não tem filho, não tem amigo, não tem parente, não tem ninguém, só tem Deus. Naquelas situações que você olha e diz: cadê os amigos, cadê os parceiros, cadê as pessoas que deveriam estar comigo engajadas? Elas não aparecem, e não porque são ruins, não, é porque elas não têm que aparecer, porque tem aquele momento que é só você e Deus, e saiba, a guerra vai chegar para você, o gigante vai aparecer, e muitas vezes não tem ninguém para te ajudar, porque Deus quer dizer para você: conte sempre comigo, porque o resto é somente acessório. Se aparecer, bem, é bônus. Se não aparecer, saiba, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. As coisas com Davi são sempre muito escondidinhas, ninguém está vendo, é sempre no anonimato. Ele não está em casa quando o profeta chega. Seu pai esquece dele, apresenta todos os filhos. Ninguém está lembrando desse garoto. Ele pode até ter potencial, mas me parece que não estão querendo que seu potencial vire potência. Estão tentando fazer com que ele não apareça. Cadê o garoto? Acabaram-se os seus filhos, Jessé? Ele disse: olha, para falar a verdade, não acabou não, ainda tem o meu mais novo que está apacentando as ovelhas. Então chama o garoto, traz ele aqui. Presta atenção, é muito importante nós entendermos isso, porque às vezes as pessoas não vão te valorizar, não vão te querer, não vão ver em você um potencial que Deus é capaz de enxergar. E se você não sobreviver a isso, a esse descaso das pessoas, você vai ter sérios problemas para prosseguir na sua vida. Davi está vivendo isso. Ah, você vai ser ungido, vou, mas ninguém pode saber, é escondidinho. Então no verso 13 do mesmo capítulo 13, me ajuda aí, isso.
Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Quem foi que se apoderou dele? O Espírito do... E o que aconteceu com ele? Depois disso, repita comigo: nada. Fala de novo. Fala assim: nada. O cara tem o Espírito de Deus e aconteceu o quê? Nada. Ele volta para apacentar as ovelhinhas dele, ou que nem a dele, é do pai. Lá está ele apacentando as ovelhas, e ele pode ter pensado: mas cara, o profeta foi lá na minha casa e derramou o óleo na minha cabeça. Quando ele fez isso a última vez? Quando ungiu Saul. Aconteceu a mesma coisa comigo. A diferença é que o cara que veio antes, assim que foi ungido, se tornou rei. E eu fui ungido para quê? Para apacentar a ovelha. Ah, você foi... Não dava nem para falar para os outros. Pô, o cara me ungiu para quê, cara? Você vai ser o quê? Ele falou: não sei. Ele só derramou o óleo e vazou. Não me deu satisfação. E Deus falou com Samuel: unge e vai embora, deixa comigo. Mas quando vai acontecer? Não interessa, isso é entre mim e Davi. E acabou. Seria muito legal se todas as coisas acontecessem segundo as nossas expectativas. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes o que nos reserva é um anonimato. É ficarmos muitas vezes escondidos, onde Deus, me parece, está preparando alguma coisa, o caminho, um ambiente, para que num determinado momento Ele nos faça aparecer, nos dê um nível de reconhecimento para enfrentarmos as nossas batalhas e vencermos. No verso 18, ainda desse capítulo, um de seus oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o melhor de tudo, o que é? O Senhor é com ele. Preste atenção, o Senhor é com ele, sim ou não? Sim. Todo mundo está vendo, mas ele estava fazendo o que até o presente momento? Apacentando suas ovelhas, sem notoriedade. Mas o Senhor é com ele, beleza. Mas antes do Senhor com ele, ser com ele, alguém está precisando que tenha um músico para tocar no palácio. Ele toca sim ou não? Bem ou mal? Hein? Ele é valente, guerreiro, vai estar perto do rei, qualquer ameaça ele pode intervir, sim ou não? Ele é um cara de boa aparência, sabe falar bem, sim ou não? E ele tem ainda a seu favor que o Espírito do Senhor é com ele. Antes do Espírito do Senhor ser com esse cara, ele tem diversos atributos que o colocam naquele lugar. Ele não caiu ali de paraquedas. Tudo bem que está escondidinho, tá beleza, um giro para ele. Mas o texto diz que alguém olhou para ele e viu e disse: eu conheço um garoto, um moço, sabe tocar bem, é de boa aparência, valente, bom de palavras, e o Espírito do Senhor, e o Senhor é com ele. Alguém falou: então traz ele para cá. Por quê? Porque o Espírito de Deus havia se afastado de Saul e agora estava em Davi. E me parece que isso aqui é muito legal, só que não mudou a vida dele basicamente nada. Um cara que foi ungido para ser rei e está tocando para o rei dormir, de certa forma pode parecer até degradante. A história dele não começa com um sucesso, onde todas as pessoas, ou todas as pessoas, às vezes, possam olhar toda a glória do momento em que ele enfrenta o gigante. O gigante, na verdade, é uma grande oportunidade.
A história de Davi começa no capítulo 16, mas é no capítulo 17 que ele começa a receber algumas oportunidades, e algumas, para te falar a verdade, que eu nem sei se acontece, porque Deus era com ele. Tem esse texto aqui que eu gosto muito, presta atenção, capítulo 17, coloca para mim verso 34, é bom que todo mundo lê comigo. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, põe o 35, por favor. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Vamos ver ele terminar essa história. Teu servo pode matar um leão e um. Esse filisteu incircunciso será como um, pois desafiou o exército de Deus. Presta atenção em mim aqui. Davi matou um leão e um urso. E aí veio uma pergunta na minha cabeça: antes de ser ungido ou depois de ser ungido? A Bíblia não responde isso. Quando eu vejo seus irmãos dizendo que ele era presunçoso desde novo, me parece que Davi tinha uma postura diferente dos demais. Ele era alguém que sempre estava pronto para o embate, para os desafios, para levar aquilo que ele estava fazendo a sério, para ser capaz de expor, ou de se expor ao perigo, para manter com integridade a missão cuja qual ele foi enviado. Quem viu Davi matar leão e urso? Ninguém. Não há nenhuma testemunha de que ele matou. É ele que está falando para o Saul: matei leão e matei urso, e mata esse gigante. Quando Saul tenta abordar Davi e dizer: contra esse filisteu você não pode ir, o cara é grande, ele é matador, ele tem uma indumentária. Se você olhar o que o autor do texto vê, é só o que o gigante tem. O gigante tinha tanto de altura, na cabeça do gigante tinha isso, no peito do gigante tinha isso. Um carregava o escudo do gigante, a ponta da lança até pesou do gigante, no pé o gigante era o centro das atenções. Enquanto para Davi o centro das atenções era Deus, e sempre foi. Porque nós temos que parar de ficar olhando o tamanho do nosso gigante e parar para prestar mais atenção no tamanho do nosso Deus. Os adversários sempre vão estar diante de nós. Quando? Quando nós, muitas vezes, não temos ninguém. Essa é a grande verdade. Quem é que estava ele quando o leão veio? Ninguém. Do lado dele, ele falou: matei o leão, matei o urso, Saul. Tem prova? Ele falou: não tem. A única prova que eu tenho de que eu matei o leão e o urso é que está todo mundo com medo do gigante e eu não tenho. Porque aquilo que eu vivi no anonimato é o que me sustenta para viver agora. Foi aquilo que eu vivi no escondido, no profundo, na minha intimidade com Deus. Aí, Saul, eu matei leão e urso e eu vou matar esse miserável desse gigante. O texto diz no verso 24, eu acho que é 24, capítulo 17, versículo 24. Põe para mim aí. Eu acho que é esse o texto. Isso. Quando os israelitas viram o homem, o que é que todos fizeram? O que todos fizeram? Quem é esse homem? Quem é esse homem que está todo mundo fugindo? O gigante. O que é que eles olharam? O tamanho a couraça do gigante. Tudo do gigante. Até porque naquela época o cara aparece com aquela indumentária e parecia o Robocop. Todo mundo olhou e falou: não dá, não vai rolar. Eu tenho família, estou a fim de voltar para casa. E Davi foi lá por acaso, gente. Isso é que é um barato. Ele não era soldado. Ele era pastorzinho de ovelha e músico.
Ele foi lá para levar um lanche para os irmãos. Olha que coisa engraçada. Está todo mundo lá pronto para lutar no Vale de Socó ou de Elá, num lado das montanhas os filisteus, do outro lado Israel, quando de repente esse cara grandão sai das fileiras e diz: aí gente, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a guerra, vamos guerrear não, os troços vai matar muita gente. Faz o seguinte, eu estou autorizado aqui a um duelo, homem a homem. Pega um de vocês e coloca contra mim. Quem é que estava habilitado a viver sozinho em seus duelos particulares, vendo Deus no secreto? Só ele. Durante 39 dias. 39 dias. Quantos dias? Só para você não esquecer. O gigante ficava falando: tem homem aí, tem homem aí, tem homem aí, tem homem aí. Tem homem aí, gente? Se tiver, manda um aqui. No 40º dia, chegou o garoto, que nem homem direito era, puxando um jumento com um lanchinho, estilo motoboy, jumento boy, sei lá. Estacionou o jumento, entregou o lanche, né? iFood. E aí, durante aquele períodozinho, onde todo mundo tem medo do gigante, Davi escutou o gigante desafiar. E o gigante perguntou no 40º dia: tem algum homem aí? Davi falou: chegou. Não, eu estou falando um homem. Ele falou: pois é. Para Deus, o homem não precisa de tamanho, não precisa de dinheiro, não precisa de carro. Não estou falando que nada disso não é importante. Para Deus, um homem precisa de um coração que o reconheça como alguém que está sobre todas as coisas. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas eu sei que tem hora que parece que não vai rolar. Uma das coisas que mais me marcou nesses dias, eu acho até que eu ia pedir oração aqui pela família onde um irmão nosso tirou a vida. Sozinho, me deu uma tristeza tão grande. Porque quando você está só, eu acho que a maior solidão é quando você está no meio de muita gente e ninguém te entende, ninguém te compreende, ninguém não está nem aí porque você está. Enquanto você perde o sono, aquelas pessoas que te amam estão dormindo. Davi me mostra uma experiência, sabe? Ninguém entende ele. O irmão disse para ele: ó rapaz, volta, seu pretensioso, vai apacentar as ovelhinhas. Com quem você deixou as ovelhas do papai? Ele falou: o que que eu fiz? Saul disse: você não pode enfrentá-lo. Os filisteus dizem: Golias vai matá-lo. Israel disse: Davi não dá conta. Tinha que ser alguém mais forte, mais poderoso, mais alto. Golias tem mais de 2 metros. Golias está totalmente protegido. Davi não tem na sua mão material bélico para derrubá-lo. Pois é, mas ele tem uma coisa que descobriu no anonimato, porque é nas madrugadas, é nos nossos momentos íntimos que conseguimos força em Deus para enfrentarmos os leões, ursos e gigantes dos campos de batalha. Mas ele foi ungido, mas não sentiu nada, não viveu nada. Porque muitas vezes, meus irmãos, aprendam uma coisa com a palavra de Deus. Deus vai estar presente na sua vida e às vezes você nem sente. Deus vai estar te usando e você nem sabe que Ele está te usando. Quantos de nós já ouvimos uma frase: poxa cara, eu precisava ouvir isso, Deus usou você para falar isso comigo, e você diz: me usou? Eu nem senti. Pois é, muitas vezes isso é uma grande realidade. O que ele está vivendo ele está diante de uma situação onde todo mundo está com medo, inclusive ele. Davi não é um super-homem, não. Ele é alguém que tem uma experiência com Deus.
E é pautado nessa experiência. Tanto é o que ele diz para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, porque eu vou enfrentá-lo. Porque quem é esse incircunciso filisteu? Se tinha uma coisa que um rapaz de Israel sabia, era o valor da circuncisão. Para um homem de Israel ser circuncidado significava que ele tinha uma aliança com Deus, e isso o tornava extremamente poderoso e em vantagem dos demais. Enquanto a arma e o material bélico estava nas mãos de Golias, a aliança estava nas mãos de Davi. Ezequias disse isso contra Senaqueribe: com ele está o braço de carne, conosco está o Senhor dos exércitos. Mas foi muito anonimato, sabe? Até o presente momento, era no campo de batalha, era sendo ungido na casa, era altamente fechado, escondido. É o que esse cara sempre viveu. Ele mata o gigante, já falei isso aqui, recebe a proposta de ficar rico, não fica, casar com a filha do rei, não casa, não pagar mais impostos, provavelmente continuou pagando. Mas apesar de todas essas coisas, ele nunca se esquivou de suas responsabilidades. Se tinha alguém que conhecia o endereço de Deus, esse alguém era Davi. Vê a maneira cujo qual ele se posicionava, até mesmo depois de cometer um erro. Em suas escolhas ele diz: é melhor estar nas mãos do Senhor do que na dos homens, porque na mão do Senhor a misericórdia. Eu confesso a vocês que eu nunca provei uma solidão tão grande como provei hoje. Fazia muito tempo que eu não me sentia como Adão, o único homem da face da terra. E eu precisava dessa experiência de hoje, porque Davi veio no meu coração e me fez lembrar de como envolto em tantas coisas, com tantas amizades, com tantas pessoas com recursos, com tantas coisas, e olhar e dizer: mais uma vez, um duelo. Foi assim com os meus irmãos, que ninguém acreditava em mim. Foi assim com o leão, onde eu enfrentei sozinho para defender uma ovelha que provavelmente já estava morta. Quando eu enfrentei um urso. E agora o gigante me chama para um duelo. Minha vida é sempre desse jeito. As maiores conquistas precisam ser feitas apenas com o apoio total de Deus. Eu vim de uma viagem a Israel e eu amo passar pelo Egito. A maioria dos amigos que fazem caravana odeiam o Egito. É muito quente. Os hotéis não são lá grandes coisas. E a comida normalmente é horrorosa. E a água você não pode nem tomar, porque dependendo se tomar um suquinho, pode. Pastor, por que você gosta? Por causa da escola do deserto. Porque no deserto você aprende que um ser vivo, na sua maioria, precisa de 3 coisas nessa vida: água, alimento e abrigo. E é por isso que Jesus diz: eu sou a água viva. Lembra? Eu sou o pão e eu sou a porta. Quando você descobre o porquê do deserto, o porquê da dificuldade, o porquê do problema, é porque nós descobrimos que no deserto você descobre que não é simplesmente o que você quer ou o que você precisa, são suas prioridades. E quando assuntos são guerras, sejam elas neste âmbito físico, ou no emocional ou espiritual, nós vamos descobrir que precisamos de Deus o tempo inteiro conosco.
senão nós vamos desistir. Não interessa o que você tem, quando a solidão chega, você descobre que o único que vai estar lá te esperando de braços abertos, esse alguém é Deus. Não tinha ninguém, aliás não podia, porque era um duelo, ninguém pode ir, é só Davi e o gigante. E Davi disse: esse incircunciso, sem aliança, não é páreo para o Deus que eu sirvo. Ele é maior que eu, mas não é maior que o meu Deus. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas provavelmente, nós conversamos essa semana sobre isso, ingratidão. Pessoas que você ajudou, pessoas que fizeram, ou que você fez muita coisa, e que na hora que você mais precisa, lhe vira as costas. Adversidades que você enfrenta e não aparece ninguém para te ajudar. Um dos últimos que saiu do meu gabinete hoje, me procurou para pagar a dívida de um filho. Ele não tem como pagar. Vão matar o filho dele, se ele não pagar. Enquanto ele estava me falando, eu vi nitidamente Deus dizendo: eu dei meu filho para pagar uma dívida de outro filho, porque eu tinha como pagar. Eu olhei para ele e falei: cara, você tem tantos amigos, fraciona isso em 16 partes, e pelo menos uma das partes eu tenho. E eu sei que ele tem tanta gente, e ele me disse: pô, Cláudio, vai ser muito difícil, porque eu estou sozinho. Muitas vezes, eu estou abrindo hoje, eu nem costumo fazer isso, mas eu preciso dividir, porque hoje ficou pesado demais da conta. Hoje ficou pesado demais. E não apenas para mim, porque quando eu olhei para o meu problema e vi o do cara, eu falei: Jesus, eu estou até com vergonha. Mas talvez hoje você tenha algo para resolver que não dá, e que não tem ninguém para te ajudar. Pastor, eu estou numa enrascada no meu casamento. Pior, não estou querendo divorciar não, ele só está ruim de uma tal forma que eu não acredito que melhore. Pastor, eu preciso resolver isso. Você viu aí os pedidos, eu nunca vi tanto pedido de oração como hoje. Nunca vi Osia ler num culto tantos pedidos de oração, de gente que tem que cortar isso, que tem que fazer isso, que tem que tirar aquilo, que corre o risco disso, que está grávida, mas tem um câncer, que pode botar uma vida no mundo e ver a sua ir embora. Só que nós temos que aprender, irmãos, que esse mundo e essa vida não é para fracote, que essa vida não é para reclamão. O ambiente que nós estamos aqui é duro para todo mundo. E talvez hoje você esteja numa situação: ah, mas que legal que a igreja está cheia, mas daqui a 20 minutos esse culto acaba, e você vai embora sozinho, para dormir sem cônjuge, certo? Para não saber como é que vai resolver um problema amanhã. Então eu vim hoje aqui falar para mim mesmo e para você, que a minha vontade é ir para casa, sabe? E ficar pelo menos aí uns 30 dias sem ver ninguém, sem conversar com ninguém, sabe? Descansar, espairecer, pegar força de novo. Mas eu não tenho essa moleza. Amanhã eu viajo de novo, e depois da manhã eu estou pregando sobre felicidade, e sou feliz, só estou triste, mas não sou infeliz. Ah, pastor, o senhor vai ser hipócrita? É lógico que não, eu vou tirar força de onde não tenho, sabe? Eu vou lá no buraco, vou lá na cova, vou lá no ambiente onde meu Deus sempre esteve me esperando, para me dizer: vamos embora, meu filho, vamos embora, porque você já matou leão e urso, e não é esse gigantinho que vai te vencer não, porque eu te dei vitória sobre leão e urso, e eu vou te dar a vitória mais uma vez. Só segure na minha mão e vamos juntos, porque é legal demais quando estamos aqui no coletivo, mas isso vai acabar já já.
Essa é a grande verdade. E Deus mandou eu vir aqui te dizer, porque estou falando também para mim. Você não está só. Não, não. Eu estou contigo nessa batalha, nessa guerra, e você vai vencer. Só não desista. A única maneira de você perder essa batalha é por desistência. Vai, lute. Pastor, o que eu tenho? Uma pedra. Eu gosto disso. E deixa eu fazer um paralelo dela. A pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Eu gosto disso, porque a Bíblia compara ele também a uma rocha, a rocha eterna, aquele que vai entrar com providência a nosso respeito no momento certo. Quando, pastor? Quando a maioria vão estar olhando. E diga-se de passagem, muitos deles torcendo para nós perdermos. Davi entra totalmente desacreditado no vale de Elá. Diante dele, um homem bem equipado, praticamente intransponível. O placar é a favor dele. Ele é famoso. É um filisteu de Gade. De onde ele vem costumam sair homens grandes, poderosos e fortes. Ele é apenas um menino que traz apenas na mão, talvez, uma varinha e uma funda, cuja qual ele usa para espantar os animais. Mas eu gosto de Davi porque provavelmente o primeiro animal que ele matou na vida foi uma ovelha. Ele criava para comer. Provavelmente o seu segundo animal, a Bíblia não diz que ele matou, mas era o maior inimigo da ovelha. E se ele era pastor, tinha que lidar com esse inimigo. Quem era? O lobo. O terceiro, ele mesmo narrou, um leão. Depois, ele enfrenta um urso. Agora, ele enfrenta Golias. E ele matou Golias, sim ou não? Sim ou não? Todos os inimigos que ele enfrentou até o presente momento, ele pôde matar, sim ou não? Mas agora vem o próximo, quem é? Saul. E agora Davi disse: esse eu não posso matar. Eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Mas ele já tentou te matar 2 vezes, Davi. Ele disse: mas eu não vou matar esse cara. Eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Esse é o único que eu não posso matar. Mas ele deseja te matar. Pois é. Mas a Bíblia diz: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança. Pastor, a Bíblia diz mandar dar lugar à ira, é lógico, porque a ira é um sentimento interno provocado por uma ação externa. O que a Bíblia está dizendo é: todas as vezes que a ira tomar seu coração, arruma um lugar para ela onde? Dentro dele. Mas pastor, isso vai me fazer gerar uma gastrite, uma úlcera, vai aumentar a minha pressão. Se você fizer isso sem Deus, faça com Deus, que não tem gastrite, não tem pressão alta, não tem úlcera, não tem nada, porque foi Ele que disse. Ele disse: eu não toco em Saul, mata ele. Hoje Deus entregou o seu inimigo na sua mão, é o que diziam. E Davi disse: eu não vou matar. Mas esse cara aqui é tão legal, até o presente momento, enfrenta seu maior inimigo, e talvez o mais frágil. Quem? Batseba. Venceu tantas batalhas e perdeu uma para uma mulher desarmada, com pouca roupa, é verdade. Eu já preguei sobre isso aqui.
Porque o diabo é um estrategista. E ele pode mudar o cenário para vencer você. Na sacada daquela, quando você vai a Israel, você vai à cidade de Davi. É mais ou menos assim que nos ensinam lá. E podemos imaginar, talvez, um ambiente onde a Batseba podia estar tomando banho. E aí vem aquela perguntinha simples. Batseba estava tomando banho nua, porque Davi estava na sacada, ou Davi estava na sacada, porque Batseba, nós nunca vamos saber quem foi lá por causa de quem. Eu só sei que mais uma vez ele ficou sozinho, e sozinho mesmo. Tentaram apedrejá-lo e queriam matar o apedrejador, e ele disse: não, deixa, eu preciso viver o tempo do apedrejamento. Ele foi perseguido pelo seu filho Absalão, teve que enfrentar um problema sério com seu filho Adonias. Seu sobrinho Joabe, desculpe a expressão, não valia muita coisa. Seu filho estuprou sua irmã, ou meia-irmã. Esse cara viveu o caos, mas ele recebe um dos títulos que mais me encanta na vida de um crente: valente. Foi valente. Foi valente em todos os momentos. Para dizer num texto que até sugere que ele não era como os demais de seus irmãos, quando ele diz: no pecado me concebeu minha mãe. Há tanta coisa em volta dele. E o pior, você chega em Israel, se você pegar um historiador sério, sabe o que ele diz? Não há registro sobre a existência desse cara. E aí para alguns, pastor, ele existiu ou não? Ele nunca esteve preocupado com isso. Ele esteve preocupado em viver e vencer seus desafios. O culto está acabando e nós vamos para eles. Eles começam pós-culto, ou talvez amanhã de manhã. É uma empresa para administrar, é um casamento para gerir, são filhos para colocar no caminho, são traumas que vivemos na igreja ou fora delas, de gente que nos machucaram, nos feriram. São situações que temos que viver. E segure aí, porque a maioria delas você vai ter que vencer sozinho. É só você e Deus. Mas como Ele está onde sempre esteve, e nele não há mudança nem sombra de variação, é só nós acreditarmos que Ele vai estar lá, porque Ele vai. E quando tudo parecer perdido, você vai olhar para a sua mão e sabe o que ela carrega? A cabeça de um gigante. Você vai olhar para a sua vida e vai descobrir que ela carrega a misericórdia de Deus. Que nós possamos ir para casa hoje acompanhado. Vá batendo um papo com aquele que vai contigo, contando para ele sua história que ele já sabe, mas que muitas vezes nós precisamos dizer para nós mesmos: você não está só.